E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos na cobertura desse evento que tá pegando fogo, Champion Chess Tour, etapa final. E o dia de hoje tivemos o confronto entre eles, que Magnus Carlsen, o norueguês, contra o russo Vladislav Artemiev, com uma partida que rouba a cena do dia, porque tivemos uma decisão no final que é surpreendente. Não se vê todos os dias, uma verdadeira raridade. O que aconteceu, Rafazinho? Te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e o teu coração e vamos às maluquices e às aventuras dessa partida agora! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava o norueguês Magnus Carlsen contra o russo Vladislav Artemiev, e o Magnus começa com ele mesmo, que equatrino, o favorito de Bob Fischer, ele tá lá, sicilianinha no pedaço, cavalinho F3, E6, e aqui o Magnus não joga mais teorias, B3 é o lance do norueguês, já tirando das teorias principais, ele quer jogar o bispo em fianqueto e ir pras maluquices que ele tá gostando de jogar ultimamente, hein. Siga agora o lance A6, controlando a casa de B5, bispo em B2, cavalinho C6, botando o cavalo em jogo, rompe no centro, D4, CD4, cavalo por D4 e dama F6, cuidado! O russo não veio pra brincadeira no dia de hoje, ele crava agora o cavalo na casa de D4, fica de olho no bispo lá em B2, já indicando alguns problemas na posição do norueguês. Nesse momento foi jogado o lance bispo em E2 desenvolvendo e tá lá, bispo em C5, intensificando muito a pressão em D4, e aqui o Magnus tem que fazer o lance C3, já é um lance triste. Porque observem que o Magnus limita muito agora o bispo de B2. Como que segue a luta? E5 jogado pelo Artemiev, toca o cavalo, cavalinho F3 voltando, cavalinho E7, e aqui dois lances lógicos e naturais. Rock and roll. Opa, rock, rock. E nesse momento o Magnus começa a ganhar muito espaço na ala da dama. Interessante. Ele jogou B4, tocou o bispo de C5, bispo em A7 e A4. Nesse momento, o Artemiev vai para um plano de novo, que é muito desagradável para as brancas. O Artemiev joga cavalo G6. Rafael, por que isso é desagradável? Porque o Artemiev quer botar o cavalo na casa de F4. Dama G6, começa a ter uns temas aqui, atacando o ponto de G2, umas ideiazinhas de mate. O Magnus aqui tem que fazer um dos lances mais tristes possíveis nessa posição. Que lance é? Bispo em C1. Para controlar a casa de F4, mas é muito triste. Por quê? A gente tá agora no lance 13 e o Magnus tem toda a ala da dama nas casas de origem, não desenvolveu nenhuma peça, uma tristeza. Bom, nesse momento foi jogado o lance H6, o Artemiev controla aqui as ideias de bispo G5, o Magnus agora joga o lance cavalinho A3, segue o desenvolvimento, botar essas peças em jogo, torre em D8 chegou, bispo em E3, uma ideia muito interessante do norueguês. Rafaelzinho, ele tá propondo as trocas dos bispos, mas não pode dobrar os peões, então, a ideia do Magnus é justamente essa, o Artemiev não tomou esse bispo, tá? Mas se tomasse, o Magnus retomaria de peão, e olha lá, controla a casa de F4, que é o grande problema agora da posição das brancas, né? Então o Artemiev disse, não, meu guri, vai ficar com essa ameaça o tempo inteiro. O Artemiev rompe no centro com D5, e agora a partida vai tomar um curso que é uma verdadeira loucura. Veio a tomada em D5, E4, o Artemiev cutuca o cavalo, cavalo D2, torre por D5, e agora vem aqui o lance B5. O Magnus bota fogo na posição. Nesse momento, o Artemiev tomou aqui em E3 e F por E3. Opa! Tem uma dama ameaçada aqui, tem um cavalo ameaçado ali, vocês podem estar pensando, Rafael, o Artemiev vai perder uma peça, não tem como defender. Então, o russo tinha tudo isso calculado, ele jogou aqui dama por C3 super rápido, e observem lá, se o Magnus tomasse em C6, que não foi o lance jogado, a ideia do Artemiev é tomar aqui com cheque em E3 e depois cai aqui o cavalo e cai o bispo também. Então o Magnus perderia uma peça. Cuidado, não é Disneylândia. O Magnus, vendo tudo isso, ele joga aqui o lance cavalo em C4. Um lance muito bom, porque defende o cavalo, defende em E3 também. Tudo certo. Ele passou o problema pro russo. Olha que loucura, tá ameaçado o cavalo em C6. Claro, o Artemiev defendeu o cavalo dele, jogou o cavalo em E5 e aqui o Magnus vai pra uma linha de trocação que foi um cálculo muito fino. Ele jogou cavalo por E4, olha que drama, atacou a dama do Artemiev, botou a dama dele totalmente ao léu, porque a torre tá tomando a dama, só que vai acabar fazendo algumas trocas, olha como que seguiu. Torre por D1 jogado pelo russo, cavalo por C3, torre por A1 lá do outro lado, torre por A1 para não ficar com peça menos. Vem agora, cavalo por C4, bispo por C4 e nessa posição, cavalo em E5 e simplificou muito a posição. Já estamos entrando num final. Como vocês já sabem muito bem, esse norueguês é um dos maiores gênios da história dos finais. Será? Será ou não será? O que está acontecendo nessa partida? Bom, nesse momento tem um cavalo atacando um bispo, bispo em D5 jogado pelo Magnus, já bota pressão aqui no ponto de B7, seguiu agora
A por B5, cavalo por B5, e nesse momento, torre em A6. E o Artemiev vai soltando as pecinhas dele, pouco a pouco. Torre C1 jogado pelo Magnus, atacando aqui o bispo. Então tem que defender a jogada do bispo em D7. E opa, olha aqui, ó. O peãozinho de A4 tá caindo. O norueguês falou, não, tu não vai tomar não, meu guri. Jogou o lance bispo B3, defendeu. Bispo em E6, o Artemiev agora muito sutil, propõe as trocas dos bispos, quer finalizar essa posição. Já tá querendo um empate aqui, a posição parece bem empatada. Só que nesse momento o Magnus jogou um lance que é um verdadeiro mistério. Pelo menos pra mim, muito misterioso. O Magnus joga aqui o inacreditável cavalo em C7. Rafael, por que esse lance é tão inacreditável? Porque aqui o Magnus, ele vai fazer ele tá propondo uma troca de um cavalo e um bispo por uma torre. E a gente sabe que nunca é boa essa troca. Muito raramente é bom tu trocar duas peças por uma torre. É desvantajoso para quem troca as duas peças. E o Magnus, um monstro dos finais, tá propondo isso agora. O que tá acontecendo? Observem a partida. A partida seguiu agora com bispo por B3, cavalo por A6, peão por, e o Magnus trocou duas por uma. Ele tem uma torre contra um cavalo e um bispo. Isso nunca é bom, muito raramente isso é bom. Nessa posição, o mistério que tá será que o Magnus vai aprontar alguma coisa aqui nesse final? Te segura na cadeira, hein? Foi jogado agora o lance torre C8, rei H7 saindo do cheque, e A5. E aqui o Artemiev vai para um plano muito direto. Bispo C4. O Magnus melhora o rei dele, rei F2, bispo B5, e um problema grave aqui. O Magnus tá perdendo agora o peãozinho de A5, cavalo C4, e tá caindo o peão. E agora? Como que ele voltou correndo para a defesa? Torre C2 foi jogado, cavalo C4, ameaçando tomar em A5, torre em A2 e rei G6. E esse final aqui é um final muito difícil para as brancas. Não sei por que o Magnus entrou nisso, é o verdadeiro mistério. Agora a pergunta é, será que ele salvou? A partida seguiu agora com o lance rei F3 melhorando o rei, rei F5. Nos finais tem que ativar os reis correndo. G4 grobiano com cheque rei E5. H3 e agora G5, lance esperto do Artemiev, trancando aqui a ala do rei. Ele tem vários planos que ele pode aplicar aqui. Ele pode levar o rei dele para tomar aqui o peãozinho de A5, mas antes de fazer qualquer ideia como essa, o Artemiev tem que ter cuidado para o Magnus não criar um contra-ataque aqui na ala do rei, porque o Magnus ainda tem peões, né? Então nesse momento foi jogado o lance rei F2 pelo Magnus Carlsen, F5, o Artemiev vai tentar secar a ala do rei, para talvez tentar ganhar na ala da dama, vai depender de como que o Magnus joga. G por F5 foi jogado, rei por F5, torre em A1, o Magnus passa um tempinho, tá meio em zug, foi jogado o lance rei E5, H4, o Magnus tá querendo dobrar aqui os peõezinhos do Artemiev, para tentar pegar os dois com a torre. O russo deixou? Não, jogou aqui G4 grobiano, mantendo a tensão na posição. Torre C1 jogado pelo Magnus Carlsen, de olho aqui nesse cavalo. Nessa posição foi jogada H5, consolidando aqui a ala do rei. Torre em D1, tentando passar a torre, o Artemiev não deixou. Jogou aqui o lance cavalo em D6, bloqueando a coluna D. Torre em C1, tentando invadir de novo. O russo disse não, vai ativar a torre. Bispo em C4, torre em B1, de novo tentando ativar aqui a torre. E nessa posição o Artemiev falou, tudo bem. Quer invadir a posição? Invade. Mas nesse momento eu vou atacar aqui teu peãozinho. Jogou cavalo F5 e um drama aqui. O Magnus jogou, tá? O lance torre B7 ativando a torre. G3 e agora o rei tá em xeque, rei G1. Cavalo por H4 e caiu mais um peão aqui do Magnus Carlsen. Um problema, um mistério de por que o Magnus entrou nisso. Seguiu. Torre em H7, perseguindo o peão de H5, só que agora o Artemiev jogou bispo em E2 e tá tudo defendido. E depois do lance torre G7, o Magnus jogou esse lance e nesse mesmo instante ele abandonou essa partida, que estava absolutamente empatada. Rafael, por que ele abandonou? O Artemiev não chegou a jogar, mas ele tem aqui cavalo em F5. Toca a torre, defende o peão e prepara H4. E os peões aqui são dois passados, não tem como segurar. Tá absolutamente perdido o Magnus Carlsen. Inclusive, o Magnus Carlsen tá com essa posição perdida desde o momento que ele jogou a troca das duas peças pela torre. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que impulsionou o Magnus Carlsen para essa decisão, mas ele entrou em um final absolutamente perdido. Surpreendente. Ele, que é um dos maiores jogadores de finais da história do xadrez, entrou nessa posição aqui que foi um drama. Então, hoje, o Magnus Carlsen perdeu o confronto contra o Artemiev, tá? Ele perdeu de 3-1. Essa aqui foi a primeira derrota e depois eles tiveram alguns empates e mais uma derrota no final. Então o Magnus hoje tomou um catuque do russo inacreditável. Perdeu no dia de hoje, mas ainda segue na liderança do Chess Tour.
porque os outros dias ele teve bons resultados e esses resultados garantem ainda a primeira colocação para o norueguês. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Meio-dia estaremos ao vivo acompanhando a maravilha, que é o que o xadrez é. Se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão e comenta aí embaixo o que aconteceu com o norueguês. E até os próximos vídeos!